Nessa hora o Pedrão já deu até risada, hein, Pedrão? Sabia que você ia curtir essa sacanagem aqui. Ó, pessoal, tava com saudade de vocês. Pensando aqui o que eu podia trazer de vídeo aula para vocês no começo do nosso conteúdo remoto. E lembrei que teve um tempo atrás aí, vocês me pediram umas ajudas a respeito de um dos tópicos meio obscuros na matemática aí. Então, pedi para um amigo meu aqui, ó, o Ti, ele vai acompanhar a gente, vai dar umas dicas para vocês aí de como é que vocês podem trabalhar, como é que vocês podem se organizar com a parte principal da matemática no oitavo ano, regra de sinais. Então, pega o seu material, pega um caderno aí, faz algumas anotações. Sentiu dificuldade no conteúdo, volta, assiste de novo a nossa videoaula. Ela vai ficar com vocês o tempo que vocês precisarem. Aproveita o vídeo. Tentei deixar aqui tudo bem explicadinho, bem organizado, para não deixar vocês com dúvidas, pelo menos nesse conteúdo, tá bom? Regra de sinais, então, basicamente é a gente tentar trabalhar com valores positivos e valores negativos dentro do que a gente chama de operação básica, tá certo? Então, a tentativa é dentro de uma operação de soma, dentro de uma operação de subtração, multiplicação, saber como é que vai ficar o sinal do resultado. A gente sabe que os resultados são diferentes, né? A gente vai localizar eles de formas diferentes, na soma e na subtração, ou na multiplicação e na divisão. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, porque a regra de sinais não é a mesma. A gente tem aquela mania de achar que a regra de sinais é simples, né? Ah, eu vou decorar um conteúdo aí, né? Já sei realizar mais com menos, menos com mais, aquele rolo todo lá, né? Então é bom a gente ficar meio esperto. Não é bem assim que funciona. A gente sabe que a tabelinha é legal, tem pessoas que gostam de decorar a tabelinha, mas na matemática o principal não é você decorar. O bacana da matemática é você entender. A partir do momento que você entendeu, você pode fazer o que você quiser, porque ninguém vai tirar mais esse entendimento da sua cabeça. Então, guarda aí. A gente tem duas regras de sinais, né? Duas regras básicas de sinais, uma para soma, outra para multiplicação. Em alguns pontos elas são muito parecidas, em outros elas são completamente diferentes. Então, coloca um tópico diferente para cada uma aí. Vou passar agora com exercícios aqui, com exemplos, porque eu acho que fica mais bacana para a gente resolver. Então vamos começar pela nossa estrelinha, é a que é mais utilizada, que é a nossa regra de sinais de soma. A gente sabe que uma soma, né, fica muito mais fácil a gente resolver se a gente utilizasse um exemplo, tá? Então vou pegar um exemplo bobo aqui, vou inventar com vocês aqui dois números. Imagina, por exemplo, o 18 e o 6. Inventei aleatório, tá bom? Peguei o 18 e o 6 porque, sei lá, foram valores que apareceram na minha cabeça aqui e vou tentar formar com eles todas as possibilidades que eu tenho de soma. Então eu posso somar o 18 e o 6 como sendo dois positivos, como sendo um positivo e outro negativo, ou então um negativo e o outro positivo, e por fim os dois negativos. Então já coloquei dois números aqui, ó, mas já que a gente vai fazer quatro duplas, né? Vamos colocar mais três. Então aqui eu tenho quatro duplas possíveis. A primeira delas a gente vai utilizar com os dois caras positivos. A segunda a gente vai colocar o primeiro positivo e o segundo negativo, e assim por diante, negativo com positivo e negativo com negativo. Nesse momento aconteceu uma coisa que a gente não gosta. Eu até já chamei a atenção de vocês na sala de aula para ficar ligado. A gente não pode deixar, por exemplo, dois operadores juntos. Então, essa história de deixar mais e mais, um na frente do outro, né, um seguidinho do outro, ou então o mais e o menos, ou tanto faz a ordem, não é legal. E para que a gente evite esse tipo de coisa, a gente tem a mania, tem o hábito de utilizar o que a gente chama de separador. O separador para a gente aqui, o básico de tudo, é o parênteses, tá certo? E para um efeito, para ficar mais bonito, para ficar um pouco mais formal a nossa conta, sempre que você colocar em um dos itens, coloca no outro também. Fica melhor, fica mais organizado, tá? Do mesmo jeito a gente vai fazer para todas as outras três contas que a gente colocou. Então vou deixar todo mundo organizado agora com o nosso separador, que nesse caso aqui é o parênteses. Se você tiver
acompanhando legalzinho aí, a gente já organizou, tá tudo bem limpinho, tudo no seu lugar. Basta agora a gente começar a realizar a conta propriamente dito, né? E eu coloquei na lousa de vocês, na nossa última aula, conversando sobre regra de sinais, coloquei que tinha alguns passos. Na verdade, dois. Primeiro a gente avaliava qual que era o sinal. Na segunda posição a gente avaliava qual que era o valor numérico, né? Qual que era o número que ia ficar na frente daquele sinal. Então, se você observar direitinho aqui, o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa. Então, a gente vai tentar decifrar quem que é o sinal que eu vou estar utilizando, analisando, então, de uma forma bem simples para a gente lembrar, o módulo do maior valor. Então, eu vou olhar minha conta que tem tanto o 18 quanto o 6 e vou tentar decifrar qual dos dois é o maior. A gente percebe que é o 18, em módulo é o 18. Módulo é aquele formato que a gente observa o valor sem estar verificando o sinal. O sinal não faz diferença para a gente. Módulo é distância, lembra disso? Distância em relação ao ponto de referência, que no nosso caso aqui é o zero. Então, nesse caso aqui, o 18 é o maior, nessa conta e em todas as outras. Tudo bem? Então, ele é o que vai fornecer para a gente qual que é o sinal do resultado. Então, primeira análise na regra de sinais da soma é você identificar qual é o maior em módulo. Esse cara vai fornecer o sinal dele para a resposta. Então, se ele é positivo, a resposta é positiva, mas se ele for negativo, a resposta fica negativa. Uma vez que eu conseguir definir quem que é o meu sinal, o próximo passo é estabelecer quem vai ser o meu número. E aí eu vou prestar atenção na definição de como é que eu vou estabelecer isso. Tem uma regrinha, tem uma lógica que a gente vai seguir. Lógica bem simples. Se eu estiver observando duas contas, né, dois valores que têm o mesmo sinal, como por exemplo essa primeira conta nossa aqui, o que eu vou fazer com esses valores, o 18 e o 6, é uma soma. Então eu vou pegar tanto o 18 quanto o 6 e vou somar. 18 mais 6, quanto que dá? 24. Show. Então, peguei. Os sinais são iguais, eu vou juntar, eu vou somar os dois. Mas se tiver um caso que eu esteja observando e os sinais são diferentes, então a gente sabe que na matemática tudo que a gente faz tem uma forma de você desfazer. Então a gente vai procurar a conta inversa. Na parte dos iguais, a gente utilizava a soma, então na parte dos diferentes a gente vai utilizar a subtração. Então vou pegar o 18, que é o maior, e vou tirar o 6, sempre nessa ordem, porque agora não faz mais diferença para a gente o sinal, a gente já avaliou o sinal. O que interessa para a gente agora são as quantidades. Então vou pegar o 18, que é o maior, e vou tirar o 6. 18 menos 6, quanto que dá? 12. Do mesmo jeito eu vou avaliar para as outras contas. Tanto faz que a resposta vai ser negativa. Respostas 12 e 24 vão se repetir, porque quando eu tiver sinais iguais eu vou estar somando, então vai acontecer mais com mais e menos com menos, e quando eu tiver os sinais diferentes eu vou estar subtraindo. E aí, tranquilo? Não é tão complicado, né? Então, se você prestar atenção, a gente utilizou dois passos, eles ficaram um pouco soltos. Vou pegar então com a ajuda aqui do Ti e vou colocar os dois passos juntos na mesma tela. Então, avalia comigo aí. Primeiro passo, na parte da soma, é eu tentar observar qual que vai ser o meu valor, o meu sinal da resposta. O que interessa é eu buscar quem que é o módulo do maior número, né? O maior módulo. Eu encontrando essa pessoa, eu sei que o sinal dela vai ser o sinal da resposta final. Se eu estiver observando então a parte numérica, eu vou fazer aquela jogada. Sinais iguais eu vou somar os itens, sinais diferentes, vou fazer a diferença dos itens. O que a gente vai observar certinho agora aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os mesmos valores, fica mais fácil. Vou pegar o 18 e o 6. Só que ao invés de estar utilizando a soma, vou nesse caso aqui, fazer uma mágica e utilizar a multiplicação. Então, a primeira definição que a gente vai observar aqui é a sequência que a gente utilizou na soma. Primeiro eu vou observar qual que vai ser o meu sinal da resposta, para depois eu avaliar qual que é a parte numérica da resposta. Então, questão do sinal, eu vou adotar uma outra lógica. Não vai ser mais igual àquela que eu utilizei na soma. Aqui vai ser igual à lógica que eu utilizava para a parte numérica. Sinais iguais eu vou fazer uma coisa, sinais diferentes eu vou fazer outra. No nosso caso específico aqui, sempre que os sinais forem iguais, tanto faz se é mais e mais ou se é menos e menos, minha resposta automaticamente é positiva. Enquanto que a minha resposta, quando os meus sinais da conta forem diferentes, minha resposta automaticamente vai ser negativa.
Então, sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa, tá bom? Percebeu que a gente não avaliou o número, não se preocupou em saber qual que é maior, qual que é menor. Na multiplicação isso não faz diferença. Na segunda parte, que é a parte numérica, a parte do valor do resultado, eu estou mais interessado em saber o seguinte: é uma multiplicação ou é uma divisão? Lembra que a regra de sinais serve também para os inversos, né? Então, se serve para soma, serve também para subtração, mesma regra de sinais. Se serve para multiplicação, serve para divisão também. E a parte numérica da regra de sinais da multiplicação envolve isso. Se ele está solicitando para vocês uma multiplicação, a parte numérica vai ser pura e simplesmente a multiplicação dos números. Então, eu vou pegar o 18 e o 6 e vou multiplicar. Quanto que dá? 108. Show? Mas se deu 108 nessa, percebe que todas as outras vai dar 108? Porque eu estou multiplicando em todas. Então aqui a única coisa que a gente vai estar avaliando é o sinal da resposta. Porque a conta, o valor numérico, é a multiplicação dos dois itens. Ficou melhor? Ficou mais fácil? Faz o seguinte, vou juntar os dois passos da multiplicação. Então colocando os dois juntos do mesmo jeito que a gente fez com a soma, observando aí, a gente tem a repetição dos dois passos. O primeiro passo a gente vai avaliar qual que é o sinal, o segundo passo a gente vai avaliar qual que é a parte numérica. Tá aí, pega de sinais. Vocês me pediram uma dúvida, vocês me pediram um auxílio. Tentei organizar aqui uma vídeo, né, uma aula remota explicando do mesmo jeito que eu explico em todas as aulas, para todas as pessoas que me perguntam, né, uma tática, uma dica, uma estratégia mais fácil para você se organizar. E lembra, organização, essa é a palavra. Se você tiver organizado, se você fizer de forma bem feita esse conteúdo, fica mais fácil para você aplicar dentro do seu problema a sua regra, tá bom? Ah, espero que você tenha gostado. É, a ideia dessa vídeo aqui era só tirar uma dúvida de vocês, tem um material para vocês estudarem, porque eu vou precisar disso para a próxima aula, que é a parte de equações. Lá a regra de sinais vai ser meio que subentendida que vocês já sabem. Então, precisava relembrar isso com um pouco mais de carinho para você conseguir andar, caminhar todo mundo junto na próxima aula. Seguinte, pega exercício, dá uma olhadinha, pratica a regra de sinais. Na própria apostila já tem um conteúdo bom para você estudar, tá bom? Não relaxa não, a gente não está de férias, então bora fazer exercício. Tá certo, senhores? Acho que por hoje é só, tá bom? Bons estudos aí e fui.